Hoje, vamos tomar um tempo para analisarmos juntos a Palavra de Deus, com o título Não Esqueçamos a Lei de Deus. Hoje, embora haja muitas igrejas no mundo, elas se esqueceram da lei de Deus. O mesmo é verdade para todas as pessoas. Porém, entre 8 bilhões de pessoas nesta terra, há também aqueles que não se esqueceram da lei de Deus, mas a guardam em seus corações. Deus chama essas pessoas como suas, as guiando e prometendo dar a elas uma herança, a bênção do eterno reino dos céus, a bênção da vida eterna e a bênção de uma nova alegria que brota diariamente. Hoje, através do livro de Oséias, capítulo 4, vamos analisar a repreensão do profeta Oséias contra aqueles que se esqueceram da lei de Deus, a lei que nunca devemos esquecer. Vamos para o livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. O que eles fizeram, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram, eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade dele têm desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote, castigá-lo-ei pelo seu procedimento e lhe darei o pago das suas obras. Comerão, mas não se fartarão, entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. O povo de Deus tinha guardado a vontade de Deus e seguido seus ensinamentos, leis, decretos e regulamentos. Mas quando eles se esqueceram da lei de Deus, eles no fim pararam de seguir Deus completamente. Em outras palavras, o livro de Oséias, capítulo 4, revela a trágica realidade de que eles perderam todas as oportunidades de entrar no eterno reino dos céus. Hoje, estamos cercados por 8 bilhões de almas, mas a grande maioria delas vive suas vidas se esquecendo completamente da lei de Deus. Por esse motivo, quando Cristo veio a esta terra em sua segunda vinda, assim como em sua primeira vinda, qual foi a primeira coisa que ele proclamou do Monte Sião? Está escrito que a lei foi proclamada de Sião. Devemos nos lembrar da lei de Deus. A lei de Deus é a lei que nunca devemos esquecer, não é? Vamos abrir o livro de Deuteronômio, capítulo 8. Nos feriados nacionais, frequentemente desejamos muitas bênçãos uns aos outros. Para recebê-las, devemos entender que uma vida de obediência diligente aos decretos, leis e regulamentos de Deus sempre trará bênçãos. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 11. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Isso não significa que devemos ter cuidado para não esquecer a Deus, deixando de guardar seus decretos, leis e regulamentos? Para não suceder que, depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Aqui também vemos o mandamento.
Guarda-te para não esquecer dos decretos, leis e regulamentos de Deus. Portanto, nos decretos, leis e regulamentos de Deus, sempre encontramos a exortação: não se esqueça deles. Vamos abrir o livro do Êxodo, capítulo 20. Vendo o livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 8, o que nos é dito para fazer com o sábado, nos foi dito para nos lembrarmos dele. Qual outra maneira de expressar esse mandamento? Lembra-te, é com não te esqueças. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Deus ensina que para os anjos que pecaram no céu e foram expulsos à terra, a única maneira de voltar ao reino dos céus é guardando corretamente os decretos, leis e regulamentos de Deus. Ele deseja que todos vivamos e permaneçamos em seus santos mandamentos, nessa mesma lei. Como seres humanos, não podemos prever todo o futuro. Nós vivemos nossas vidas incapazes de discernir o que acontecerá daqui a 1 minuto, ou até mesmo daqui a 1 segundo. Essa é a natureza da existência humana. Porém, Deus, que vê o fim desde o princípio, fez uma aliança conosco aqui na terra para expiar todos os pecados que cometemos no céu e para nos guiar ao eterno reino dos céus. Qual é a aliança que ele estabeleceu? É a lei. No Antigo Testamento era a lei de Moisés, e no Novo Testamento é a lei de Cristo. Em outras palavras, ao estabelecer a lei da nova aliança para nós, Deus prometeu e ordenou que iríamos transbordar com incontáveis bênçãos. De fato, muitas vezes desejamos abundantes bênçãos uns aos outros. Devemos dar eterna graça, glória e louvor ao nosso Pai e à nossa Mãe celestiais por mudar o nosso caminho do eterno inferno para o eterno reino dos céus e por alterar o destino do nosso futuro. É por isso que no livro de Deuteronômio está escrito que devemos ensinar como temer a Deus aos nossos filhos. Se as crianças não conseguem entender essas verdades profundas, devemos pelo menos começar ensinando a elas o fato de que devemos guardar o sábado e a Páscoa, conforme as instruções de Deus. Vamos para o livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 24. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 24. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. O motivo de Deus nos ordenar obedecer a todos esses decretos foi para nos fazer temer a Deus, e temer a Deus também pode ser entendido de outra forma: amar a Deus. São as mesmas palavras que Jesus falou: amarás o Senhor teu Deus. Foi dito que isso foi feito para que possamos sempre prosperar por amar a Deus. Vamos para o livro de Deuteronômio, capítulo 28. Este capítulo nos ensina que quando nos lembramos, obedecemos e guardamos a lei de Deus, sempre habitaremos em suas bênçãos, independente do tempo ou lugar. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. Se diligentemente obedecermos todas as leis, decretos e mandamentos, que são as palavras vindas de Deus,
Ele prometeu que nos exaltará sobre todas as nações da terra. Além disso, ele prometeu nos guiar para sermos abençoados ao entrarmos e abençoados ao sairmos. Porém, o que acontece se não os obedecermos? Está escrito que muitos problemas difíceis inevitavelmente surgirão. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 15. Será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor, teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que, hoje, te ordeno então, o que virá sobre você? Virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, e maldito serás no campo. O oposto das bênçãos prometidas inevitavelmente ocorrerá. Sempre que vivenciamos esses problemas difíceis em nossas vidas, devemos sempre refletir sobre esse ponto. Precisamos olhar para trás e nos perguntar: há alguma parte das leis, decretos ou mandamentos de Deus que eu falhei em obedecer corretamente? Vamos para o livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 45. Todas estas maldições virão sobre ti, e te perseguirão, e te alcançarão, até que sejas destruído, porquanto não ouviste a voz do Senhor, teu Deus, para guardares os mandamentos e os estatutos que te ordenou. Serão, no teu meio, por sinal e por maravilha, como também entre a tua descendência para sempre. Em outras palavras, isso servirá como um aviso e uma lição. Quando falhamos em guardar os eternos estatutos, regulamentos e leis de Deus, quando nos desviamos deles, viramos as costas ou os esquecemos, Deus nos mostra que essas consequências serão inevitáveis. Esse também é um princípio espiritual. Muitas vezes, desejamos bênçãos uns aos outros ao longo do ano. E Deuteronômio capítulo 28 nos ensina exatamente como recebê-las. Vamos sempre permanecer dentro dos estatutos, regulamentos e leis da nova aliança de Deus. Fazendo isso, devemos aprender a reverenciar a Deus, que proclamou a nova aliança, e a seguir a sua santa vontade. Vamos agora para a palavra no livro de Isaías, capítulo 33, versículo 20. Olha para Sião, a cidade das nossas solenidades, os teus olhos verão a Jerusalém, habitação tranquila, tenda que não será removida, cujas estacas nunca serão arrancadas, nem rebentada nenhuma de suas cordas. Mas o Senhor ali nos será grandioso. Fará às vezes de rios e correntes largas, barco nenhum de remo passará por eles, navio grande por eles não navegará. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador. O que Ele estabeleceu para nós? Deus é aquele que estabeleceu a lei da nova aliança para nós. Esta não é uma lei feita por homens, mas uma lei estabelecida por Deus. O Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, Ele nos salvará. Deus estabeleceu e proclamou a lei da nova aliança. As Escrituras nos dizem que Deus, que cumprirá isso em Sião nos últimos dias, é o nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores que nos guiará. Portanto, nesta última época, Deus prometeu que Ele nos salvará. Vamos ver agora a quem Ele concede essa salvação, vendo o livro de Isaías, capítulo 51, versículo 7. Vamos ler do livro de Isaías, capítulo 51, versículo 7. Ouvi-me, vós que conheceis a justiça, vós, povo em cujo coração, o que está no coração deles, está a minha lei. Hoje, muitas igrejas se esqueceram completamente da lei de Deus. Eles guardam o domingo e celebram o Natal, o dia de ação de graças e assim por diante. Por conta própria,
Eles adotam o ritual de comer ovos no dia da ressurreição e pregam sobre o coelhinho da Páscoa. Todos os regulamentos e práticas usadas para adorar deuses pagãos inundaram a igreja. Por que, então, muitas pessoas os guardam como se fossem os próprios decretos de Deus? Não é porque, no final, algo está faltando em seus corações? Eles se esqueceram completamente da lei de Deus. A própria lei de Deus está ausente de seus corações. Vamos ver o livro de Isaías, capítulo 51, versículo 7. Ouvi-me, vós que conheceis a justiça. Quem são aqueles que conhecem a justiça? Vós, povo em cujo coração está a minha lei, não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis por causa das suas injúrias. Porque a traça os roerá como a um vestido, e o bicho os comerá como a lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação, até quando ele disse que ela durará? Para todas as gerações. No fim, o povo de Deus deve ter a lei de Deus. Na época do Pai, tinha que haver a lei apropriada para aquela época. Na época do Filho também, a lei que Deus deu para essa época deve existir, certo? Sim, deve existir. Então, para aqueles que abandonam todas essas leis que Deus estabeleceu, como Deus os chama? Vamos abrir o livro de Daniel, capítulo 9, para descobrir. Nunca nos esqueçamos dos decretos, estatutos e leis de Deus. Vejamos as palavras do livro de Daniel, capítulo 9, versículo 5. Essas palavras são encontradas no meio da oração de Daniel. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Aqueles que se esquecem de Deus e se rebelam contra Ele, invariavelmente se afastarão dos seus mandamentos e leis. Hoje, muitas pessoas ao nosso redor abandonaram o regulamento do sábado para guardar o domingo. Há aqueles que abandonam a Páscoa para seguir os mandamentos dos homens, como o Natal. No fim, como a Bíblia define todas essas pessoas? Está escrito: eles fizeram errado, eles têm sido ímpios. Está escrito que eles pecaram e até mesmo que se rebelaram. Quais características essas pessoas mostram? Está escrito que eles certamente abandonarão as leis e os decretos de Deus e se esquecerão deles. Eles cometerão atos que não seguem os ensinamentos de Deus. Vamos para o livro de Daniel, capítulo 9, versículo 10. E não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Como vimos há pouco em Isaías capítulo 33, o que Deus estabeleceu para nós? Está escrito que Ele estabeleceu a lei. Deus estabeleceu para nós todas as suas incontáveis leis. É o Deus que habita em Sião. Vejamos o livro de Daniel, capítulo 9, versículo 10. E não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Vamos continuar para o versículo 11. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Daniel pensou nas razões para toda a sequência de eventos. Israel sendo levado cativo pela Babilônia, a destruição do reino e o povo sendo levado para o exílio. Entre todas as trágicas razões pelas quais foram forçados a servir o rei da Babilônia por 70 anos, a razão mais importante foi que se rebelaram contra Deus.
A evidência de sua rebelião foi que esqueceram e abandonaram as leis e os decretos de Deus. A nação não vivia de acordo com os estatutos, decretos e leis que Deus lhe dera. O mesmo vale hoje, nesta época do Espírito Santo. Quer se trate de nossas famílias, igreja ou de nós como pessoas, aqueles que sempre respeitam os estatutos, decretos e leis de Deus e vivem fielmente neles são os que são abençoados. Hoje, nossos membros de Sião, de todo o mundo, estão em culto conosco. Viemos hoje a este lugar, estando firmes na resolução. Guardaremos correta e fielmente os estatutos, decretos e leis de Deus por todo este ano. Deus diz: vocês que têm a minha lei no coração são meu povo. Serei seu Deus e vocês serão meu povo. Por isso, Deus ama seu povo até o fim, o valorizando e o honrando. Ele prometeu nos guiar ao eterno reino dos céus. Ele ordenou, dizendo: bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Um futuro em que tudo em nossa vida será abençoado se desdobrará diante de nós. Deus nos deu sua palavra plenamente. Nunca devemos esquecer a lei que Deus nos deu. Ele nos exortou repetidamente a nunca esquecê-los, dizendo: também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Temos o sábado, a Páscoa, o dia da ressurreição, e a festa dos tabernáculos. Tudo dado a nós por Deus. O mandamento central contido em todas as 7 festas de 3 tempos que Deus nos deu é este: lembrem delas e as celebrem para sempre. Não se esqueçam delas. Lembrem-se e comemorem essas festas. A Bíblia nos enfatiza: façam isso pelas gerações vindouras. Porém, muitas pessoas estão completamente inconscientes disso. Elas não sabem e se esqueceram das leis de Deus. Assim, elas podem ser contadas entre aqueles que se esqueceram da lei de Deus. Portanto, devemos despertá-los para o dia de repouso esquecido, a Páscoa esquecida. Devemos despertar nosso próximo para os decretos, estatutos e leis de Deus que foram esquecidos para que sejam abençoados, certo? Eu peço que vocês e eu não apenas ofereçamos saudações com palavras como "que você seja abençoado", mas que nos esforcemos para guiá-los ao caminho onde eles podem se tornar o verdadeiro povo de Deus e receber bênçãos genuínas. Vamos continuar indo para a palavra de Deus no livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 9. Ezequiel, capítulo 18, versículo 9. Andando nos meus estatutos, guardando os meus juízos e procedendo retamente, como é essa pessoa? É o tal justo. Quando pecamos no céu, fomos expulsos a esta terra como pecadores. Porém, Deus fez uma aliança conosco e nos deu seus decretos, estatutos e leis para que Ele pudesse nos transformar em pessoas justas, nos permitindo renascer. Andando nos meus estatutos, guardando os meus juízos e procedendo retamente, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. Vocês e eu somos dessa categoria. Portanto, de acordo com o livro do Apocalipse capítulo 12, enquanto toda a humanidade na Terra segue Satanás, seus ensinamentos e seus mandamentos, quais mandamentos Deus ensina ao restante da descendência da mulher a seguir? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Essas pessoas são o restante da descendência da mulher nos últimos dias.
Deus nos colocou em uma posição onde podemos receber grandes bênçãos, glória e recompensas. Isso mostra quão preciosos e importantes são os mandamentos de Deus. Hoje em dia, as pessoas do mundo facilmente pensam: tem algum problema se eu não guardar o sábado? Tem algum problema se eu não guardar a Páscoa? Faz diferença se eu perder o dia da ressurreição? Porém, o profeta Daniel já nos adverte, através do livro de Daniel, capítulo 9, que essas atitudes são, de fato, uma continuação da grande rebelião que foi cometida no céu. Nesta época, Deus veio a esta terra pela segunda vez, proclamando a lei e nos ensinando a lei. Essa lei é a lei da nova aliança. É a lei de Deus. É a lei de Cristo. Por que a lei de Cristo foi ensinada até hoje para nós, que éramos pecadores? De acordo com o livro de Ezequiel, capítulo 18, quem é o justo? Deus diz que aqueles que guardam os decretos, regulamentos e leis de Deus são realmente justos. A Bíblia diz que ninguém, exceto alguém justo, pode fazer isso. Portanto, eu espero que todos os nossos membros de Sião nunca se esqueçam da lei de Deus. Não importa em que tipo de situação difícil estejamos, vamos todos para o eterno reino dos céus. Ainda há muitas pessoas ao nosso redor que se esqueceram da lei de Deus ou nunca a conheceram. Para todos eles, devemos entregar de forma correta os estatutos, regulamentos e decretos de Deus para que eles possam voltar para Sião. Somente os que têm a lei de Deus em seus corações podem se tornar o seu verdadeiro povo e podem ser feitos justos. Já que Deus deseja guiar aqueles que antes eram pecadores ao arrependimento, Ele cuidadosamente nos guiou através dos regulamentos do sábado, da Páscoa, do batismo e até do véu para as mulheres, para que possamos andar juntos nesse abençoado caminho e voltar ao eterno reino de mãos dadas. Para que nosso próximo seja abençoado, para que nossas famílias sejam abençoadas, para que nossa casa seja abençoada e para que nós sejamos abençoados, vamos sempre viver sob a lei de Deus da nova aliança. A promessa de Deus nunca muda. Deus diz: bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. Portanto, demos todos glória e louvor eternos a Deus, tendo uma fé firme em Deus. Com isso, gostaria de concluir o sermão. Muito obrigado.